Hoje Pode, com Marcelo Abud. No dia 30 de dezembro de 1976, Ângela Diniz foi assassinada com 4 tiros numa casa na Praia dos Ossos, em Búzios, no Rio de Janeiro. O autor dos disparos foi o então namorado e réu confesso Doca Street. Mas nos 3 anos que se passaram entre o crime e o julgamento, algo estranho aconteceu. Doca tornou-se a vítima. Branca Viana cresceu incomodada com essa história. Ela já era apresentadora do podcast Maria Vai com as Outras, da revista Piauí, quando em janeiro de 2019 decide que faria uma série em áudio sobre o caso Doca Street. Algumas milhares de páginas pesquisadas em arquivos, 50 entrevistas e 80 horas de material gravado depois, em setembro de 2020, estava no ar a primeira minissérie original da produtora de podcasts Rádio Novelo. Você já deve ter ouvido falar do caso Doca Street. Mas você conhece a Ângela Diniz, a mulher que o Doca matou? As pessoas não gostam de uma mulher bonita demais, sedutora demais, livre demais. A vida acidentada de Ângela, criada para ser Cinderela, mas sempre às voltas com a polícia. O que dá para dizer é que o Brasil não seria o mesmo depois desse crime. Isso nos indignou que você não pode imaginar. Quem foi julgado foi as mulheres. Aquele julgamento era para dizer, olha, se comportem. Às vezes uma revolução começa onde a gente menos espera. Parece que nós estávamos num país, num julgamento. No segundo julgamento estava em outro país. Composta por 8 episódios, a produção conta em detalhes quem foi Ângela Diniz e como a morte da socialite deu um novo rumo a uma série de lutas pelos direitos das mulheres no Brasil. A diretora de criação, Paula Scarpim, afirma que a ideia de Praia dos Ossos foi fazer um podcast no que ela chama de mundo ideal. Para isso, o ponto de partida foi uma história envolvente, uma pesquisa muito aprofundada, captação com qualidade de cinema, música original e montagem sem pressa. Todo esse processo levou 1 ano e meio para resultar, sem dúvida, em um dos mais relevantes podcasts já produzidos no Brasil. Ela provocou, ela levou a esse estado de espírito este homem que era um rapagão, um mancebo bonito, que se encantou pela beleza e pela sedução de uma mulher fatal, de uma Vênus lasciva. O episódio 2 se detém no julgamento e demonstra como o argumento da defesa foi fundo no machismo, que ainda hoje impera na sociedade brasileira. Durante muito tempo, essa tese, que popularmente ficou conhecida como da legítima defesa da honra, foi usada para defender assassinos que mataram mulheres que, na visão deles, não respeitavam o papel reservado a elas. Após o lançamento do último capítulo de Praia dos Ossos, no final de novembro, foram disponibilizados 2 episódios bônus exclusivos para os assinantes da revista Piauí. A boa notícia é que agora eles estão liberados para todas e todos e podem ser ouvidos no canal do YouTube da Rádio Novelo ou no site da revista Piauí. O podcast Praia dos Ossos é apresentado como sendo a história de uma mulher, da morte dela e de tudo que veio depois. Finalmente, quase 45 anos após o uso da legítima defesa da honra pela defesa de Doca Street e aceita no caso que vitimou Ângela Diniz, o Supremo Tribunal Federal derrubou a possibilidade dessa tese ser usada em casos de feminicídio. Ouça a Praia dos Ossos no site da revista Piauí, no canal do YouTube da Rádio Novelo ou nos aplicativos de podcast. E até a próxima, quando eu volto com mais novidades da Podosfera, o incrível universo dos podcasts.